Quando houver conflito entre as maiorias e a maioria e as minorias, conflitos decorrentes de uma previsão de um direito, uma garantia fundamental, há necessidade de um árbitro. Há necessidade de um órgão imparcial para analisar. Madison, que foi o quarto presidente dos Estados Unidos, um dos articulistas dos federalistas, Madison dizia: toda tirania deve ser afastada, inclusive a tirania da maioria. E aí, Augusto, o que dizer dessas declarações do Alexandre de Moraes? Bom, ele não sabe, ele não conhece sequer o artigo 1º da Constituição, que resolve essa parada, né? Todo poder emana do povo e que exerce por meio de representantes ou diretamente. Eles não conhecem isso. Ele está se referindo, acho que à Avenida Madison, lá em Nova York, porque o presidente Madison nunca disse essa bobagem. Nunca disse essa bobagem. Ele está inventando esse negócio. Ele não sabe português, né? Ele disse que o presidente Madison foi um dos articulistas do federalismo. Ele deve estar confundindo aí articulista com articulador, porque eu não sei de nenhum jornal aí para o qual colaborasse o presidente Madison. Então alguém que tem esse tipo de desconhecimento está despreparado para qualquer cargo, não é só para ministro supremo. Agora, vamos lá, algumas perguntas que poderiam ser feitas ao ministro que ele disputa com o Toffoli valentemente o título de pior ministro da história, não desta composição da corte, que já é uma das piores de todos os tempos. Defendeu a independência do Poder Judiciário. Está dispensado de defender, a Constituição já diz isso. Os poderes são independentes. Destacou o protagonismo nas principais discussões políticas. Por quê? Cabe à Corte Suprema, à Suprema Corte, fazer o que deve fazer. Com protagonismo. O que ele está dizendo com isso é que pode se meter em tudo. E vive se metendo em tudo e fazendo bobagem em todos os campos, tá? E entra em qualquer assunto, sobretudo os assuntos que não são da sua esfera de atribuições. Agora, absolutamente nenhuma grande discussão de 88 deixou de chegar ao Supremo Tribunal Federal. Não, deixou sim. Nós queremos saber como é que faz para melhorar o Supremo, como é que faz para conter essa vaidade extremada, arrogante dos ministros do Supremo que se metem em tudo. E queremos resolver, sim, tem que chegar a todos os lugares a seguinte discussão: o que nós vamos fazer com os Alexandres de Moraes da vida, com os Gilmares Mendes, com os Toffoli e outros que poluem a Suprema Corte brasileira. Agora ele chega a um ponto em que fala que a perpetuidade do regime democrático, ela, para ser defendida, ela permite o afastamento da tirania da maioria que elege o Executivo e o Congresso. Mas como é que é isso? Como é que é isso? Vamos lá. O atual, aliás, ele foi eleito pelo voto do Temer e de mais alguns senadores, só. Tiranos. Segundo o próprio Alexandre de Moraes, tiranos. Se eles se mostrarem tiranos, seriam afastados. Nenhum está garantido. Quem decide que alguém eleito democraticamente passou a ser tirano? Os ministros do Supremo? Mas eles foram nomeados, então, por pessoas que agiram tiranicamente. Na opinião, depende da opinião, do ponto de vista, né, de quem analisa. Porque quem não gosta do presidente acha que é tirano, de qualquer presidente. Ele não pode desconhecer que a democracia é regida por eleições livres. Um presidente, deputados democraticamente eleitos, eles exercem o mandato e eles não podem ser considerados tiranos por políticos medíocres como Alexandre de Moraes, que foi apenas um péssimo secretário de segurança em São Paulo, que queria ser candidato a governador
e que, como ministro da Segurança ou da Justiça, sei lá o que ele foi, não prestei muita atenção, não fez nada que o deixasse numa posição de relevo. Você lembra, Vitor, de alguma frase importante dita pelo Alexandre de Moraes? O que ele disse? Não disse relembro. esta bobagem agora. Agora, a pergunta eu repito: quem decide que fulano se tornou tirano? E mais, quem substituirá o tirano? Olhem que besteiras os caras se metem em mau português. Está aí só provando que cabeça luzidia e cabeça brilhante são coisas diferentes, né? O brilho que ele tem ali na cabeça é o que falta no cérebro. Esse termo aí, tirania e a ditadura da maioria, são termos muito debatidos. Essa palavra me lembra o Zezé de Camargo, né? O cantor e letrista. Ele escreveu uma música e foi apresentar na rádio em Pirinópolis. Ele era ainda criança, né, em plena ditadura militar, e ali ele escreveu, né, falando de vários estados, como se fosse uma aula de geografia, e chegou no Distrito Federal e falou: em Brasília, com as Forças Armadas e toda a sua tirania. Aí o diretor da rádio falou: você tá doido? Vê se vou colocar uma música dessa na minha rádio e tal. E ele ficou implicado com aquilo, e voltando para casa ele perguntou para o pai por que alguém se sentiria ofendido com a palavra tão bonita, tirania. Então veja bem que a palavra tirania ela tem contextos, né, e possibilidades, mas tudo indica na tirania, né, de que os direitos não estão sendo obedecidos, e não há tirania. Não existe tirania no Brasil. Tanto é que nós estamos aqui, você, Fiuza, o Augusto, falando inclusive do ministro que se julga Deus. Recentemente eu escrevi um texto aqui para a página da Jovem Pan que fala exatamente que os ministros pensam que falam com deuses. Desceu na cabeça deles a possibilidade de serem o Hermes, né? O deus Hermes que falava com Deus, interpretava e levava aos mortais o que os deuses queriam. E também mostrava a cada cabeça o que era impossível de compreensão humana. Ele dizia: não, é assim. Então, é isso que está acontecendo. Só que agora todo mundo aprendeu a falar e a mostrar, a apontar exatamente os erros. O ministro Alexandre de Moraes fala como se ele fosse o Supremo. Ninguém é contra a independência do Supremo. E nem poderia sê-lo, porque a Constituição garante a independência do Supremo. Não é o ministro Alexandre de Moraes que garante, mas a Constituição. O mundo é uma abstração. Só existe poder porque todos nós acreditamos que existe aquele poder. E o poder é da Constituição. O poder emana do povo através de regras. E a regra é a Constituição. Sobre o protagonismo, ele quis dizer ali, eu entendo mais ou menos a fala dos ministros do Supremo, e ele quis dizer ali o seguinte: nós estamos decidindo porque nos provocam. E é verdade. Raras são as vezes, e uma desta rara vez é esta do ministro criar alguma coisa parecida com um inquérito nessa coisa. Isso aí o Supremo não foi, ninguém chegou lá e falou: cria esse inquérito. O Supremo decidiu, né, sem provocação, criar um inquérito para investigar fake news. Então, isso é raro, isso não existe. Mas é verdade, deputados, senadores passam pelo Supremo assuntos que perderam no Congresso Nacional, né? Aí inventaram uma nova instância que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo cresceu e os ministros cismaram que todos são o Supremo Tribunal Federal. Esse é o problema, isso aí que é o uso do cachimbo que deixa a boca torta. Então, os ministros pensam que são deuses e alguns têm certeza disso. O ministro Alexandre de Moraes, questionar a maioria em democracia é muito complicado, né? Porque uma maioria pode chegar e se reunir, é maioria, e decidir uma coisa louca, né? Isso seria inadmissível ou contra a lei. Então, aí sim seria uma maioria não admitida. Mas a Constituição e as leis foram definidas através, sim, de maioria democrática, e esta é a regra. E foi o Congresso que estabeleceu competências do Supremo. Não foi Deus que chegou lá e ungiu a cabeça dos ministros, não. Bem, ele é contra a maioria. A maioria decide o negócio, ele diz que a maioria
não dá legitimidade a um tirano e não explica quando é que alguém passa a ser tirano. Então, como é que faz? A mesma coisa que eu chegar e dizer o seguinte: se o Supremo me condenar, eu não quero saber dessa maioria, não. A maioria do Supremo também não vale. Por quê? Ele trata como se fosse, como se nenhum peso tivesse no regime democrático, a maioria, e defende que as decisões tomadas pela maioria do Supremo sejam respeitadas. Então também não vale. Vale ou não vale a maioria? É a primeira vez, você tem uma cabeça muito confusa para conseguir construir esse raciocínio, é a primeira vez que eu vejo alguém dizendo que você pode ter a maioria, você pode ter de destituir a maioria, tá, que virou tirania, sabe-se Deus por quê, e essa decisão é tomada por uma minoria que não se sabe bem o que vai fazer em algum lugar. Quem diz isso não está preparado para dar aulas ali no Jardim da Infância de Taquaritinga.